caso possam, que permaneçam em seus lugares aqui na mesa para acompanhar a exposição do conselheiro Salomão Ribas Júnior. Não, as suas breves palavras, presidente. E convido também para tomar assento aqui à mesa o presidente conselheiro Salomão e o senhor Aderson Flores, procurador-geral adjunto do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O tema da fala do conselheiro Salomão é Desafios e rumos das instituições de controle externo frente à crise de representatividade, que estava programado para amanhã, em função do horário, ficou para a tarde. Obrigado. Caríssimos amigos que compõem a mesa dos trabalhos e que recém concluíram mais um importante painel desse nosso evento. Senhoras e senhores, eu desejo, em primeiro lugar, dizer que vou sair desse evento bem menos pessimista do que me encontrava até recentemente e durante as fases de planejamento dessa discussão. Eu lhes explico por quê. A palavra crise, ela tem um sentido em qualquer significado que se pretenda dar, que não coincide com o que eu estava percebendo nos movimentos de rua. E quero já dizer que eu não tenho nenhuma ideia formada ainda. Mas crise, ela é um momento decisivo. Isto ocorre na saúde, isto ocorre na economia, isto ocorre na política, isto ocorre na administração, isto ocorre na vida familiar. Quando há uma crise, vai haver uma saída. O tudo vai dar errado, o tudo vai se acertar, mas ninguém vive permanentemente em crise. É um momento de decisão. E até vem das suas raízes gregas e romanas, como tensão e momento de decisão. Embora muita gente a encare com o sentido de decadência ou de queda. Não é? Crise, havendo uma crise, é como se houvesse uma decadência e uma queda. É esse o sentido geral que se dá à chamada crise de representatividade, como se estivesse havendo um momento em que a representatividade estaria severamente comprometida. Eu não estava vendo, como não estou vendo, a crise nesse sentido. Eu estava mais preocupado em ver um certo sentido de deterioração da operação dos nossos sistemas. Um sentido de anomia dominando uma parte razoável da população, embora eu não tenha como medir com a precisão que mediu o professor Luiz César Passold, o significado disso. Mas havia uma certa sensação de que essas pessoas, que foram pelas mais variadas razões à rua, estavam sofrendo essa anomia, quer dizer, essa ausência de perspectiva de uma solução para o problema que estavam vivendo, solução de variada natureza. E aqui, neste seminário, nós pudemos, durante esses 3 dias, reavivar muitas esperanças, na medida em que trouxemos o discurso, a análise, a interpretação para um certo roteiro, e que teve, sem dúvida nenhuma, uma chave de ouro neste painel final, com as palestras do professor e desembargador Pedro Abreu e Luiz César Passold. Um e outro dando a interpretação
coordenada, ordenada, um raciocínio lógico para o momento brasileiro e aquilo que podemos ter como expectativa. Mas, durante todo o nosso seminário, esse sentimento de busca de um rumo, de busca de alguma coisa construtiva, esteve presente. O que me deixou animado foi porque, há alguns anos, eu aprendi com o conselheiro Otávio Gilson dos Santos, que nos distinguiu com a sua presença em vários momentos. Eu aprendi uma coisa curiosa, certa vez, que foi apesar dele ser de formação da área de economia, mas foi uma lição de filosofia ou de sociologia. Quando o Gilson me disse, o que eu noto é que está todo mundo querendo consertar a casa dos outros. E se você olhar bem, todo mundo está querendo consertar a casa dos outros. Ninguém está pensando um pouco na sua própria casa, na sua própria vida, na sua própria atitude diante da vida, buscando aquela culpa nos outros, aquela culpa na outra instituição. E nós aqui, neste dia, trouxemos o assunto para dentro de casa. Vamos discutir, eu imagino os desafios do Tribunal de Contas, como instituição, que passa por um número bastante grande. Eu não vou abordar aqui agora todos os desafios que vislumbram, embora esse tenha sido o tema da palestra que se imaginou para ser feita pelo ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, que não pôde estar presente aqui, porque hoje o TCU faz a entrega da medalha mais importante, do conjunto de medalhas mais importantes que distingue personalidades, uma vez que nós estamos aí no 123º aniversário, agora do dia 5, do Tribunal de Contas da União. E a cerimônia de distinção, de celebração, está ocorrendo hoje em Brasília e, obviamente, o ministro Nardes, que não fez a cerimônia no dia de 5 de novembro, porque estava viajando, tinha esse compromisso em Brasília, que não estava agendado e que acabou comprometendo a sua presença. Mas a ideia era a questão dos desafios. Nós temos muitos desafios. Eu, professor Paz, eu vou dar uma olhada aqui para não falar demais, porque senão acabo me alongando. Aliás, o professor Paz tem suas passagens radiofônicas também, num passado não muito remoto, mas na sua juventude. Dito que eu imagino crise e representatividade, nós também não podemos considerar a representatividade exclusivamente a representação popular no parlamento. A representatividade republicana, ela passa por todos os que integram as instituições públicas. Então, se eu estou negando validade ao parlamento, negando a representatividade ao parlamento, eu estou negando validade às leis e legitimidade às leis que esse parlamento está votando. Se eu estou negando validade, eu estou negando validade aos concursos públicos feitos com base nessa lei para preencher os cargos no Judiciário e no Ministério Público. Eu estou negando legitimidade para a escolha dos conselheiros nos tribunais de contas. Então, essa questão de negar representatividade, ela é muito mais séria do que parece à primeira vista. Ela vai mais longe do que apenas negar validade à representação popular, que a gente identifica mais rapidamente como representante do povo parlamentar. Mas todos são representantes no serviço público, mesmo que selecionados por concurso público, selecionados de outra maneira, mas com base numa Constituição que nós votamos, nós representantes do povo. Constituição que veio para a saída, como sempre, uma saída brasileira, negociada, veio num congresso constituinte possível naquele momento, mas
é a Constituição que nós temos e que foi votada por nossos representantes. Podemos dizer, não foram eleitos para isso, precisava ser exclusiva. Ótimo, é uma enorme discussão, mas, realisticamente, é a que tínhamos. E é com base nessa Constituição que nós todos estamos aqui. Então, não vamos negar a representatividade, a construção dessa solução e achar que a nossa vale, não vale a dos outros. Aliás, nessa questão de não valer a dos outros, se consertar a casa dos outros, e a propósito da colocação feita pelo professor Carlos Tramontini, que deu uma grande contribuição na construção da agenda acadêmica, da agenda científica desse evento, sobre a questão do voto facultativo, contra o qual se insurgiu com justa razão o professor César Passold, que hoje sigo. Mas, assim como eu já fui ateu, não é? eu também já fui a favor do voto facultativo. Graças a Deus, eu vou mudando ao longo da vida, não tenho só aquela velha ideia consagrada num determinado momento, eu vou mudando. E aí, quando, no período militar, ainda era ministro da Justiça, o conterrâneo do Sebastião Elvésio, o ministro Abiakel, o governo mandou um projeto de lei ao Congresso Nacional tornando o voto facultativo. Foi um projeto de emenda constitucional de autoria do Executivo. A esquerda ficou empolvorosa, né, que tudo que vinha do governo apoiado no regime militar não prestava. Entrou em polvorosa, mas eu saí a defender o voto facultativo, achando que, mas isso aí é uma solução, né? Por que essa obrigação? Fere o direito individual, etc. Quando eu cheguei na minha pregação pelo interior do Estado, e estávamos organizando um novo partido político na extinção da Arena e do MDB, no município de São Joaquim, numa reunião política com os companheiros, eu comecei a defender o voto facultativo, com a ênfase que achei necessária. Até que um cidadão, lá no fundo da sala, levantou a mão e disse: doutor, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu sou cabo eleitoral e trabalho em todas as eleições. Hoje, que é obrigado, o cidadão fica lá na porta da casa dele, com a mulher, esperando eu ir de carro buscar para votar. Se não for obrigado, eu vou ter que pagar, senão ele não vem votar. Isso mostra um pouco da preocupação do Dr. Passold com a questão da cultura política. Não vamos fingir que nós temos cultura política, porque temos aqui um grupo de privilegiados que pensa de maneira coordenada, estudou, teve oportunidade. O Brasil que está por aí não é assim. Então, nós precisamos dessa prática constante para verificar. E até porque isso é curioso, né? Quando as eleições eram muito distantes, não, temos que dividir isso. Essas mudanças são sensacionais. Aí, bom, então agora estamos... Não, agora temos que separar. É um absurdo fazer eleição de 2 em 2 anos. Como era recentemente um absurdo fazer de 5 em 5 anos. Mas eu acho que esse sistema deveria ser testado ainda um pouco mais. Entre os desafios dos tribunais de contas, neste cenário, né, onde, se não há uma crise, há alguma coisa muito errada a ser enfrentada, e os tribunais de contas, pela razão que expus, tem a ver com isso. Não adianta nós querer achar que a crise política é a crise só do parlamento, ela é de todos. Nós somos um órgão público, nós somos organizados de acordo com as regras políticas, fomos escolhidos direta ou indiretamente. Alguns foram escolhidos pelo sistema de escolha parlamentar, outros pela aprovação das leis que permitiram o concurso público, enfim. Mas passamos todos por esta representação popular que votou as leis. E, por isso, temos tudo a ver com a chamada crise política.
e crise parlamentar, e crise de representatividade. Internamente, nós estamos tentando despertar para uma discussão muito importante. Vejam, nós temos duas entidades representativas dos tribunais de contas no Brasil. Temos várias entidades, mas eu digo assim, as que estão agora em processo eleitoral. Nós temos a Audicom, temos representativa dos funcionários, cada tribunal tem a sua associação, há uma Federação Nacional dos Trabalhadores nos tribunais de contas, enfim, há todo um conjunto de representação, há uma associação dos auditores, há uma associação dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e há duas associações que agora vão passar por um processo eleitoral. Uma delas é uma associação de sentido mais corporativo, que é a ATRICOM, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e há uma associação de conteúdo técnico, uma associação de pesquisa, que é o Instituto Rui Barbosa. O meu candidato, e por via de consequência, se eu estiver lá em Vitória, no Espírito Santo, é o candidato do Tribunal de Contas de Santa Catarina, até porque submeti essa questão aos meus pares, é o conselheiro Sebastião Elvésio, a quem eu peço uma grande salva de palmas de incentivo a essa sua disposição de presidir essa entidade e cooperar para enfrentarmos as nossas contradições. E vai haver também uma outra eleição na Tricom, cujo candidato que apoio também esteve aqui conosco, né, conselheiro do Estado de Pernambuco, conselheiro Valdeci Pascoal. Entre os desafios internos, nós precisamos repensar o nosso compromisso republicano. Porque, como nós somos efetivos, os conselheiros, os auditores, os procuradores e os funcionários, não vamos separar, nós somos todos efetivos e temos um bom lugar para trabalhar, nós temos uma tendência muito grande de esquecer por que é que nós chegamos aqui e qual é o nosso compromisso republicano. E passar a cuidar mais do nosso salário, das nossas condições de trabalho, das nossas condições de horário, e assim esquecendo que chegamos aqui para o serviço público, com um compromisso com as pessoas, e não ficar olhando para o outro órgão público que não está funcionando sem olhar para nós mesmos. Esse é um desafio interno que nós temos que enfrentar, porque a tendência é muito forte. Quem não gosta de uma acomodação? Não é? Todos gostamos, isso é humano. É preciso que a gente reavive essa discussão e não nos acomodemos com os aspectos positivos da carreira burocrática. Além disso, nós estamos enfrentando, e fiz a referência ao Rui Barbosa, ao PICOM e a Tricom, algumas divergências internas entre os tribunais de contas. Há sempre uma dificuldade grande de fazer uma aproximação entre o corpo técnico e o corpo deliberativo. Isso já foi pior. Agora, mas sempre há uma dificuldade grande de cooperação. Mas agora a divergência ficou... É aquela história de querer concentrar a casa dos outros. Agora nós estamos com divergências profundas entre uma boa parte do Ministério Público de Contas, uma boa parte de auditores fiscais dos tribunais de contas e os conselheiros dos tribunais de contas representados pela Tricom e pelo IRB. E aí, quando a gente não discute isso internamente, e esse é um grande desafio, a gente tem uma tendência muito grande de buscar soluções externas. E o que é pior, soluções externas com quem não conhece a matéria. Então, existem
N emendas constitucionais para mudar a forma de atuação dos tribunais de contas. Mas tem uma agora subscrita por um senhor, deputado federal, e que tem uma vaga noção do que é a República Federativa do Brasil. E, evidentemente, que ele está sendo estimulado para estabelecer uma mudança substancial na organização dos tribunais de contas brasileiros. Isso é um desastre. Aliás, é um desastre muito brasileiro. É a pessoa que não estuda, não conhece e começa a dar palpite sobre a casa dos outros. Então, é preciso que haja uma busca, eu sei que o Sebastião Elvésio tem essa intenção, para que a gente enfrente esse desafio de vencer essa nossa contradição interna em nome de uma representatividade republicana que nós não podemos esquecer. Não podemos permitir que as nossas desavenças profissionais atrapalhem o funcionamento das casas. Nosso maior desafio é transformar os tribunais de contas em autênticas casas da esperança para as pessoas que não batem mais a porta, batem via internet. Mas, enfim, as nossas ouvidorias, elas precisam operar prontamente e, sobretudo, com muita sensibilidade para, é outro desafio dos tribunais de contas, separar o joio do trigo. Porque, assim como nós temos muita motivação de interesse público nos questionamentos que são encaminhados através das ouvidorias, nós temos muita coisa que é encaminhada pelo gosto, pela maledicência, pela intriga, pela fofoca, pela motivação político-partidária, para prejudicar o adversário político-partidário. E o tribunal, como instituição republicana, precisa separar o joio do trigo e tratar, sim, das questões que são motivadas legitimamente pelo interesse público. Eu digo isso pelo seguinte, que a nossa lei de acesso à informação, a lei brasileira, é uma das melhores à disposição no mundo civilizado. Mas se você vai pesquisar os sites, a curiosidade é só para saber o salário do funcionário. Outra questão não interessa. Ele quer saber quanto é que o funcionário está ganhando, para fazer eu acho que não se pode esconder o salário, evidentemente. O cidadão tem o direito, mas também não pode ser só isso, né? Então era mais fácil, não precisava toda essa parafernália da lei de informação, só bastava publicar o salário, pronto. Mas a lei tem um objetivo muito maior, ela tem o objetivo de dar informações sobre a execução orçamentária e financeira, sobre o funcionamento da máquina burocrática, sobre o ciclo governamental. E aí é a questão, professor Pazzo, da educação. Porque isso dá trabalho. Eleição é uma coisa complicada, a democracia dá trabalho. A ditadura é bem mais fácil, é bem mais simples. Eu me lembro de um grande líder que já estava no período democrático e lembrava ele, saudoso, da ditadura Vargas. Então, dizia ele, esse negócio da democracia é bem interessante, mas eu levantava ali em Copacabana, ficava olhando o nascer do sol, às vezes à noitinha, eu ficava vendo o pôr do sol, tinha uma ideia. No dia seguinte, ela estava no Diário Oficial. Agora, tem que mandar uma lei para o parlamento, tem que discutir. Então, a democracia realmente é uma coisa muito complicada. A gente tem que ter o espírito para enfrentar esse desafio. Internamente, nós temos que resolver a questão da celeridade processual. Nós não podemos mais demorar o tempo que demoramos para resolver certas questões. Nós precisamos ter contemporaneidade na apreciação e nas decisões. Nós também não podemos sair soltando, e aí tem razão a chefe do governo quando reclama, nós não podemos estar soltando liminar, que depois não se decide o mérito. Aí sim tem razão o chefe do governo quando diz, não, espera aí, solta uma liminar, eu paro a obra, dali 6 meses, não, está tudo certo, pode prosseguir. Quem é que responde objetivamente por esse prejuízo? Então, é preciso que haja uma decisão de mérito o mais rápido possível. A liminar, se necessária, tem que ter um período de vigência, que no judiciário tem, né, desembargador Pedro Abreu?
Aqui, no caso dos tribunais de contas, não. Às vezes, a liminar acaba se eternizando. Nós temos que cuidar da nossa transparência própria, ainda não está boa. Nós abrimos os nossos portais, mas ainda para achar algumas informações nossas, né, é preciso ser expert em informática, assim como o conselheiro Arias, senão acaba não achando. A nossa ouvidoria eu já falei. Externamente, os desafios maiores são nas nossas relações com os fiscalizados, relações com o Poder Legislativo. Nós temos que tentar emitir opinião na elaboração de orçamentos públicos, e esta foi uma questão, se quiser, é reducionismo, talvez não seja adequado, mas o ministro Véder de Oliveira, do TCU, ministro substituto, ele fez um artigo bem interessante, dizendo que uma boa parte das questões discutidas no movimento de rua, elas podiam ser sintetizadas por dois aspectos. Primeiro, alocação de recursos, segundo, fiscalização. E se a gente verificar, uma boa parte daquelas reclamações, elas tinham a ver com isso. A boa ou má alocação de recursos, e eu não discuto se era o povo todo que estava na rua, não, mas a parte do povo que lá estava com essas duas preocupações, a alocação de... Aquela discussão em torno de investimento para a Copa do Mundo ou não, etc. Isso é alocação de recursos. O preço da passagem do ônibus, isso também é evidente que é um problema de fiscalização. E, nesse particular, é um desafio dos tribunais de contas dar uma melhorada substancial na fiscalização das concessões, das autorizações, das permissões e das licenças. Isso que nós estamos vendo no noticiário da imprensa lá em São Paulo, essas autorizações, licenças lá para construção civil, etc., tribunal nenhum fiscaliza isso. Não é só o nosso. Nenhum tribunal fiscaliza isso. Porque nós ficamos muito centrados cuidando do orçamento, sob o aspecto formal, e dos atos administrativos geradores de despesa. E a questão das licenças, das autorizações, que implicam em influências enormes junto à comunidade, nós não estamos cuidando. Isso é um desafio que nós temos que enfrentar. Nós não podemos deixar de reconhecer que temos desafios muito grandes, e eu, na linha de preocupação do professor Pedro Abreu e do professor Passo, eu também temo muito quando vejo alguma coisa sendo direcionada com muita clareza para um determinado lado, quando há outros interesses fazendo essa movimentação. Isso é uma coisa que me preocupa, porque os tribunais de contas têm que ter a capacidade de enfrentar os desafios das redes. Os franceses usam muito essa expressão, nas redes de influência. E aqui nós temos também, nós temos a rede das emendas parlamentares, com o orçamento impositivo que o professor Pedro Abreu falou, mas impositivo. Então, por que não faz impositivo para a educação e para a saúde, né? Vai fazer impositivo para a emenda parlamentar? Né? Se é para ser impositivo, faz, então, para a educação e saúde. Mas, enfim, é a rede dos parlamentares interessados na emenda. Nós temos a rede de interesse dos empreiteiros, nós temos a rede de interesse dos fornecedores ao governo, nós temos a rede de interesses também nós, conselheiro Arias, das auditorias privadas, que gostam muito de demonstrar que os tribunais não funcionam, porque estão interessadas nesse mercado de trabalho, achando que fazem melhor. E nós temos também as redes de interesse ditadas por governo e oposição. Isso é pacífico, né? Eu já fui governo, já fui oposição. Quando você é governo, você acha que o Tribunal de Contas é um estorvo, não me deixa fazer nada. Quando você é oposição, o mesmo Tribunal de Contas diz assim, esse Tribunal de Contas deixa o governo fazer o que quer, não fiscaliza nada. Então, essas redes de interesse também nós temos, é um desafio que temos que enfrentar. E, mais ainda,
Conversamos ainda há pouco com o professor Abreu, com o professor Passo, sobre a questão do espaço público e privado. Eu sou de um tempo em que isso era uma coisa muito nítida. O que era público era público, o que era privado era privado. Começamos a misturar as coisas. Chegamos até uma tentativa de reforma constitucional no governo Fernando Henrique Cardoso com o Bresser Pereira. Depois abandonamos a ideia e ficamos aí com algumas soluções do espaço público-privado não resolvidas adequadamente. Há uma montanha de dinheiro hoje saindo dos cofres públicos para as organizações não governamentais. E a nossa fiscalização não está sendo eficiente nessas organizações não governamentais. Esse é outro desafio, porque isso tudo amplia o volume de trabalho, amplia o leque de trabalho do Tribunal de Contas. E a quantidade de pessoas que temos encostados, como estamos, no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, a quantidade de pessoas que nós temos é a mesma. Mas, enfim, por tudo isso, e pelo que mais consta dos anais deste nosso simpósio, eu quero lhes dizer que, felizmente, eu saio daqui bem mais otimista, porque nós tivemos a oportunidade de discutir com muita profundidade, muita liberdade, questões que afetam a vida da nossa casa, do nosso tribunal, e provavelmente poderemos extrair disso pelo menos um esforço de solução para esses desafios que estamos enfrentando. Hoje nós temos aqui o privilégio de ter a presença do conselheiro vice-presidente, Luiz Roberto Hermes, do conselheiro corregedor-geral, Dr. César Filomeno Fontes, do auditor Gerson Sica, e, durante o decurso do evento, outros conselheiros aqui estiveram, à exceção daqueles impedidos, como é o caso do conselheiro Erneus, que está com problema de saúde, mas os demais compareceram, e isso nos dá a certeza de que também eles todos atribuíram, como os procuradores, o senhor procurador-geral adjunto, não, o senhor é o titular. Eu sempre faço essa confusão. O Aderson Flores é titular. O procurador esteve aqui em todos os momentos em que pôde participar, e nos alegrou muito uma presença tão significativa. Eu fiquei muito feliz. Eu estava com medo, estava com receio de discutir esse tema, mas eu creio que, depois de tudo que eu ouvi aqui, eu acho que a gente eu pelo menos saio bem mais otimista ou bem menos pessimista do que estava ao seu início. Esse último painel foi excepcional, como foi pela manhã o painel da rede de fiscalização em tempo de redes sociais, do nosso Antônio Arias, que eu achei fantástica a sua exposição, e as outras que ouvimos aqui durante o dia de hoje. Mas esse painel em particular. Eu só dei graças a Deus que eu trouxe o professor César Passo para ser do último painel, porque se ele começa esse discurso no primeiro painel, acabava o meu seminário. Muito obrigado e parabéns aí pelo evento. Obrigado. Agradecemos a presença de todos, os palestrantes, os participantes, e damos por encerrado o nosso evento. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Sebastião Elvésio, olha, muito obrigado por você ter ficado esse tempo todo aí conosco.